Estamos de volta com o programa Em Pauta pela TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Papo gostoso com Ademir Dantas, parapsicólogo. Ademir, tem aumentado muitos os casos, a gente que acompanha a área policial, de suicídios. O suicida, o que é? Aliás, é até bom lembrar, né? Você sabe, você deve lembrar que eu trabalhei por 10 anos na Polícia Militar. Eu desenvolvi um projeto no 19º Batalhão da Polícia Militar Americana chamado PAPS, que foi o Projeto de Assistência Psicológica e Social. Na época, o então governador Mário Covas, devido àquela CPI do caso de Diadema, acabou conhecendo este meu projeto e veio o deputado Carlos Sampaio para a Americana para conhecer melhor como que nós implantamos esse trabalho de assistência psicológica num batalhão de polícia com mais de 560 policiais. E acabou virando um projeto-lei. Hoje, todos os batalhões da Polícia Militar têm que ter uma atividade psicológica para estes casos, que é o caso do estresse, da violência e principalmente os casos de suicídio. Tá? Bom, primeiro, voltando à sua pergunta, o que é o suicídio? O suicídio é quando uma pessoa ela chega a um determinado ponto na vida dela que ela não encontra mais nenhum sentido para ela. Normalmente, esta pessoa ela está vivendo uma fase de angústia muito grande, ela sente uma desesperança quase por completo de tudo, seja na área social, seja na área afetiva, seja na área profissional. Tá? E aí, por não se sentir mais tão importante diante de tudo aquilo que ela está vivendo, ela acha que a vida não tem mais sentido. Aí nós temos um grau que ele está desenvolvendo uma patologia psíquica que merece muita atenção. Tá? Merece muita atenção por quê? Porque a pessoa, ao chegar nesse estado psíquico, né, se ela estiver tão doente, estiver muito doente, e só o fato dela ter esses pensamentos decorrentes de morte, ela precisa primeiro procurar um atendimento médico. O primeiro atendimento ele se faz através de um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra ele é o médico responsável para o tratamento psíquico do indivíduo. É onde ele vai entrar com uma medicação. Tá? Já ocorreu ali uma desordem bioquímica cerebral que vai fazer com que esta pessoa não consiga mais controlar esses impulsos decorrentes desses pensamentos perturbadores. Tá? Então nós temos aquele que comete o suicídio, nós temos aqueles que tentam o suicídio e nós temos aquele que tem só pensamentos decorrentes de morte, mas ele nunca vai se suicidar. Certo? No caso da Polícia Militar, ocorre o quê? Um elemento fundamental quando você tem uma história de suicídio, que é o estresse, é o esgotamento nervoso. É quando a pessoa chegou realmente no fundo do poço e ela não encontra mais nenhuma esperança para a vida dela. Então a única coisa que ela tem em mente é exatamente se livrar daquilo. E como é que eu me livro de uma coisa que é mais forte do que ela mesma, que é a própria vida? É eliminando a vida. Deu para entender? É como se o desespero todo é a vida dela. O desespero não é isto ou aquilo que está acontecendo na vida dela. Mas você não acredita que seria um pouco falta de religião, falta de Deus no coração, falta da família? Não, existe um grau patológico, é doença. Você tem que enxergar pelo lado da doença. Quando a pessoa alcança um grau de desequilíbrio psíquico, que pode ser genético ou hereditário, isso já está na formação biológica dela. Aí, mediante uma fase não é qualquer, hereditário. Ele tem o seu processo de hereditariedade. Se você tem alguém da família que sofreu, por exemplo, uma esquizofrenia, que sofreu distúrbios psicóticos, isto é hereditário. Você pode trazer esse gene com você e também ter a predisposição de, em um determinado momento da sua vida, você passar por um conflito ou um estresse tão grande e aí aquilo potencializa. Aquele lado desequilibrado da psique humana, ele automaticamente se desfragmenta, ele se corrompe.
Aí ocorre o desequilíbrio completo. Estamos falando de um estado patológico. Agora, você falou, não é uma questão de crença, de religião, lógico que a pessoa que tem um apego maior por uma crença saudável, um apego maior por um estado religioso, ela vai se tornar mais imune a essas propensões, a esses desequilíbrios. Porque ela vai procurar através da fé, através da religião ou através de Deus, ela vai procurar colocar e pautar a vida dela em estados de harmonia e de equilíbrio. Então, ela tende a viver uma vida muito mais feliz e mais saudável. Agora, quando você não está pautado de nada que possa te dar esta base, essa estrutura de equilíbrio na sua vida, você está solto à experiência que você tiver. Mas nós temos que entender que a pessoa que chegou nesse estágio, isto é um grau de patologia. E o melhor conselho para essas pessoas é, se você não se sente bem e você acha que esta é a única ideia ou pensamento que você tem hoje, primeiro procure um médico. Depois de medicado, Maracanã, aí o médico vai encaminhá-lo para uma psicoterapia. É onde você pode procurar um psicólogo, um terapeuta ou até mesmo um parapsicólogo como eu, que trabalha com hipnose e regressão e começar a fazer uma terapia de acompanhamento para que você consiga resolver e eliminar esses conflitos da sua mente. Você conseguiu convencer, entre aspas, alguma pessoa a desistir do suicídio? Sim, eu já tive vários casos, inclusive na própria Polícia Militar eu peguei vários casos de pessoas que tiveram essa tendência, essa propensão. Fizemos o encaminhamento para o médico, o psiquiatra, depois fizemos o tratamento e hoje a pessoa olha para o passado e ela fala, nossa, não sei como que eu tive, entendeu? Aquela experiência tão ruim, não sei como que eu fui passar por aquilo. Mas, é como eu disse, é o momento do desespero. E esse momento, ele desencadeia em você um estado depressivo grave. E isso pode acontecer, olha, com a perda de alguém, a separação, pode acontecer com motivo de doença na família, pode acontecer por um motivo traumático mais forte, um estresse pós-traumático. Você pode trazer isso até da infância. E pode ser que você tenha isto já desde a infância, que são os traumas infantis, que vêm explodir na vida adulta. É que é muito comum as pessoas comparar, por exemplo, depressão com frescura. Ah, porque isso aí é frescura, a pessoa ela tem que ser mais forte, a pessoa tem que ter Deus dentro dela. Não é, a pessoa com depressão, ela está doente, ela precisa de um cuidado especial. Mas a depressão é doença na moda, né? O que é realmente, o que é a depressão? O que a gente define a depressão? A Organização Mundial da Saúde, ela estima que 25% das pessoas no mundo inteiro hoje estão sofrendo dos sintomas da depressão. A depressão é uma dor da alma, é aquela sensação de que você não está bem com você mesmo. É uma sensação forte de tristeza, é uma sensação forte de angústia, dispara seu coração, lhe causa taquicardia, é uma sensação de aperto no peito, é uma sensação de que você não consegue descansar a sua mente, seus pensamentos, você não consegue deitar e dormir tranquilamente, por isso causa insônia. Tem pessoas que adoecem fisicamente em função da depressão. Hoje já é provado cientificamente que uma pessoa pode infartar em função de estados depressivos, pode ter reações neurológicas graves em função de estados da depressão. Quando você tem mais de 5 dos sintomas que eu citei, você já está manifestando a depressão. Então vamos lá, angústia, aquela sensação de dor no peito, sensação de aperto na garganta, de repente parece que tem um nó que você não consegue engolir. Sensação de tristeza, vira e mexe, você está sempre desanimado, desmotivado, cabisbaixo, uma sensação forte de tristeza. Crise de choro, já são 5. Só esses sintomas já começa a encaixar a pessoa no quadro depressivo. Nós temos a depressão leve, moderada e a depressão grave. A depressão leve pode acontecer rapidamente. Por exemplo, você rompeu um namoro. Um casal apaixonado, feliz, de repente
por motivos que nenhum dos dois sabe explicar, desencantou. Aí um termina, o outro cai em depressão. Certo? Você pode entrar em depressão porque você perdeu o emprego. Suas expectativas de vida terminaram. Você já acha que não vai conseguir pagar as dívidas, vai perder a condição social que você tem, vai perder o carro novo que você comprou e está pagando mês a mês. Qualquer coisa que possa alterar o teu estado de ânimo e de humor gera a depressão. A pessoa que tem uma predisposição à depressão, seja ela genética ou hereditária, o que vai acontecer? Ela pode passar uma vida inteira, Maracanã, sem manifestar depressão. Mas aí, de repente, acontece um fato na vida dela, pronto, desencadeia tudo. Aí ela tem que procurar um tratamento. Enquanto a depressão é leve, de 6 a 8 meses, você tem que procurar ajuda. Um terapeuta para você desabafar, contar teus dramas, teus conflitos, contar tua raiva, pôr para fora essa raiva, enfim, jogar para fora aquela coisa que está te incomodando, que está te perturbando. De 8 meses a 2 anos, ela já se torna moderada, ou seja, você já não consegue mais dormir, você já está à base de remédios, você já não consegue mais controlar seus pensamentos e suas emoções, suas ideias já são perturbadas, cada vez que alguma coisa acontece, você já entra em crise, você já perde o controle, já não consegue mais se concentrar no que você faz, você tem problemas no seu trabalho, problemas no seu relacionamento, já é uma depressão moderada. Tem que aumentar a medicação e a terapia o mais rápido possível. Só que aí a pessoa ainda não procura, ela acha que a vida é isso mesmo. Aí ela entra na depressão grave, aí ela tem um surto. Sai fora do ar, enlouquece. Tem pessoas que na hora do surto chega a sair pelado na rua na madrugada. Outros tentam o suicídio. Aí ela já entrou numa depressão grave. A mente tenta... Você já cuidou algum caso de depressão grave? Eu cuido há 28 anos desses casos. Principalmente de depressão grave? Não é já cuidou de alguns. A maioria, quando chega no consultório, está de moderado para grave. Porque a palavra depressão, né, surgiu de uns anos para cá. Não, pelo contrário. Não, na moda. Na moda, sim, na mídia, vamos dizer assim. Na mídia, mas existe há muitos anos. Há muitos anos. E não era um assunto comentado e discutido na mídia. Sigmund Freud já tratava dos sintomas neuróticos, que hoje é conhecido como sintomas de depressão, já desde 1817. Então nós estamos no ano 2011. Para nós, termo depressão é novo, certo? Mas hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é considerada a doença do século. A doença do século, ou seja, milhares e milhares de pessoas, nesse momento, agora nos assistindo, estão angustiadas, estão deprimidas, estão infelizes com a vida, com o casamento, com o relacionamento, estão solitárias, sozinhas, não conseguem se relacionar, estão inseguras, insatisfeitas profissionalmente, estão frustradas. Milhares de pessoas, agora nos assistindo, estão com depressão. Mas elas acham que a vida aqui é difícil. Então elas têm uma mentalidade, uma consciência ainda bloqueada para o conceito do que realmente é a depressão. Você entendeu? Antigamente, a igreja tratava da depressão como uma manifestação demoníaca. Por isso que surgiu, na época, o exorcismo, que foi uma forma que a igreja encontrou, certo, de combater o mal da época, acreditando que aquelas manifestações eram tratadas como se fossem coisas do mal. Porém, o mal, no fundo, é que naquela época não existia recursos médicos para tratar da depressão. Estresse é o início de uma depressão? O estresse é correlato à depressão? Não, o estresse, ele pode ocorrer... Ele leva à depressão? Ele pode potencializar não só a depressão, como qualquer outro tipo de doença no seu organismo. Por exemplo, de repente você vai num cardiologista e o cardiologista afirma que você está próximo de um infarto. O que ele vai sugerir para você? Mude a sua qualidade de vida. Principalmente, evite o estresse. Então, o estresse pode potencializar um problema cardíaco.
O estresse pode potencializar um problema gastrointestinal. O estresse pode desenvolver uma doença que pode chegar à doença do câncer. Então o estresse, o que significa estresse? Estresse significa limite. Mas também é uma doença da moda que já existia. Sim, sempre existiu. Sempre existiu. Mas com essa vida conturbada que nós levamos no dia a dia hoje, não mudou? Eu diria, a sociedade hoje ela é moderna, ela é competitiva, ela exige mais do indivíduo. Hoje, a sociedade cresceu. Você vê a quantidade de indústrias, de empresas, de trabalho, de mão de obra, tanto na agricultura quanto nos centros das grandes cidades. O que ocorre? Ocorre que a vida moderna se tornou muito mais cheia de pressão. Hoje você tem que trabalhar, você tem que sustentar sua família, hoje você tem que realmente saber lidar com todas as adversidades que a vida lhe proporciona. Isto gera estresse. Agora, algumas pessoas, elas são mais propensas aos sintomas do estresse. Pessoas, por exemplo, super exigentes, pessoas prepotentes demais, pessoas que se cobram muito, elas se estressam facilmente. Por exemplo, tem pessoas que de repente num trânsito em São Paulo entra em esgotamento nervoso, porque ele não suporta aquela pressão de ter que trabalhar, está sempre atrasado, e o trânsito que não anda, e de repente ele tem um colapso nervoso ali. Tem pessoas que se brigar no trânsito é até um perigo. Evita, se você encontrar uma pessoa extremamente descontrolada no trânsito. Ela se torna agressiva demais. Ela perde o domínio e o controle dos seus sentidos racionais. Então o estresse, ele desequilibra por completo não só o nosso metabolismo, como o nosso organismo e o nosso estado emocional. Estamos de volta com o programa Em Pauta, o nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui pela TV Cultura de Santa Bárbara, o bate-papo hoje com Ademir Dantas. Ademir, síndrome do pânico também está na moda. Também está na moda. Agora, todas as pessoas Você já pensou se nós fizéssemos um desfile, já que estamos falando de moda, um desfile de depressão, um desfile de estresse, de ansiedade, só ia ter gente bonita, né? Só. E na moda, né? Chique no último, como se fala. Mas a síndrome do pânico também é uma doença que ocorre mediante a um estado elevado de descontrole psíquico. O pânico em si, ele ocorre do nada. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ele estava simplesmente no farol indo passear a um shopping e teve um ataque de pânico. O que ocorre no momento do ataque do pânico? Ocorre uma desordem bioquímica cerebral. Nós temos 3 neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso equilíbrio psicológico e emocional. A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Quando esses 3 neurotransmissores deixam de funcionar naturalmente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um pânico. Por isso que deu-se o nome a pânico. Alguma coisa entrou em curto-circuito, que é o nosso sistema neuropsíquico. Essas substâncias bioquímicas são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Ocorrendo esse desequilíbrio bioquímico, o cérebro ele envia informações para todo o nosso corpo, tá? E começa a disparar, começa a ativar reações fisiológicas. Começa com suadeira, tremedeira, tá? O coração entra em estado de taquicardia. Muitos dos pacientes, na hora de uma crise de pânico, vão parar no hospital confundindo com o infarto. E as dores são iguais às dores de um infarto. Vem na hora uma sensação desesperada de que ele vai morrer, é a sensação de morte. Ele fica totalmente paralisado, em estado catatônico, tá? E chega-se a perder a noção de tempo e espaço. Se ele está no volante, ele não consegue mais dirigir. Impressionante. Ocorreu agora
um ataque de pânico. Isto ocorre porque ele é um transtorno da ansiedade. O que leva a pessoa ao síndrome do pânico? A pessoa, ela é uma pessoa extremamente ansiosa, ela está passando por um estresse muito elevado, ela não consegue se controlar e, de repente, num determinado momento, como eu disse, ocorre essa desordem bioquímica cerebral. Somatória, então. Exatamente. Nesse momento, ele tem que, novamente, repetir, ele tem que passar pelo médico, iniciar um tratamento de medicação para poder regular essas substâncias bioquímicas e começar uma terapia. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem o pânico, ele vai associar aquele medo ao lugar em onde ele sentiu e àquilo que ele estava fazendo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não consegue pegar a pista para ir até Campinas. Por quê? Porque ele teve o primeiro ataque dele quando ele estava indo para Campinas. Eu tenho um paciente que não consegue entrar num carro e dirigir mais o próprio carro. Só consegue ir de passageiro. Por quê? Porque ele teve um ataque de pânico quando ele estava no volante. É um bloqueio mental. É como se ocorresse um bloqueio mental na hora e aquilo associa-se àquela sensação iminente da morte. Então é onde ela perde completamente o controle e entra no estado depressivo e do pânico. No entanto, o tratamento psicoterápico ele é importante por quê? Porque a pessoa começa a desenvolver um outro fenômeno psicológico chamado agorafobia. A agorafobia é o medo do medo. É que nem a pessoa que sofre um infarto, ele experimentou a sensação da morte, aí ele tem medo de ter outro infarto. Então, isto chama-se agorafobia, é o medo do medo. Então, se ele sofreu aquele pânico indo trabalhar, ele tem medo do percurso de trabalhar. Se ele sofreu aquilo dentro do carro, ele já não vai conseguir mais se sentir seguro e capaz de dirigir naturalmente, como sempre fez, porque acha que pode dar um ataque naquela situação. Então, nesse momento, todos os medos inconscientes que a pessoa já tinha, aí entra o que você falou, desde criança vem à tona. Até aquele medo pequeno, bobo que você tinha do amigo que era mais alto e mais forte na escola, aquele medo vem à tona. Então, uma síndrome de pânico desencadeia uma reação fóbica, onde ela desencadeia inconscientemente todos os medos que você teve na tua vida. Deu para entender? Então, é onde você tem que realmente procurar, como eu disse, um tratamento. Tem pessoas que hoje não saem de casa, tem pessoas que não vão mais ao trabalho, tem pessoas que não conseguem ir a lugar nenhum se alguém não leva. Quem tem síndrome de pânico, quando marca uma consulta, tem que ter alguém para levar. Não é porque ela não pode ir, ela pode ir, mas ela não tem segurança nela própria. Ela perde a segurança própria dela. E a questão do medo? Hoje se fala muito, né? Medo de andar de elevador, medo de... Sim, são as fobias, né? Essas fobias. Você também trata essas fobias? Tudo que é a mente. É como eu disse para você, para a psicologia é o estudo da mente. Tudo que está relacionado à mente encaixa-se num tratamento. A parapsicologia, ela trata, através da hipnose e da regressão, de todos esses sintomas. O fundamento dela é trazer a mente de volta para o seu estado normal. Trazer a mente de volta para o seu estado de equilíbrio. Fazer a pessoa voltar a ser uma pessoa normal. Esse medo, por exemplo, de uma pessoa por elevador, pode ter sido adquirido na infância? Isso Normalmente você vai encontrar na regressão raízes na infância. Às vezes a pessoa tinha muito medo do pai, por exemplo, porque o pai ele era muito autoritário, muito rígido, às vezes ele batia, às vezes ele era muito agressivo. A criança, diante de um medo, ficava sempre ansioso. Cada vez que o pai chegava, ele ficava ansioso, com medo de que o pai pudesse brigar com ele. O que ele tem na mente dele? Medo. O medo não tem cara. Se você falar para mim, eu tenho medo quando começa a fechar o tempo, dá trovão e chove. O seu medo apenas está despertado através disto. Mas o teu medo não é isto.
Não é a chuva que vai te causar medo, não é o trovão que vai te causar medo, não é o lugar fechado, a claustrofobia que vai te causar medo, não é a altura que vai te causar medo. Medo é uma sensação interna. O que significa medo? Sensação de incapacidade. Tudo aquilo que incapacita você de fazer algo, aquilo significa medo. Então, quando você trata uma pessoa que fala, tenho medo de altura, de elevador ou medo de chuva, no fundo, ela está manifestando todos os medos inconscientes que ela traz desde a infância. Ela não se sente segura, é com ela mesma. Teve algum fato curioso em relação à fobia que você... O fato curioso é a pessoa que dizia que cada vez que começava a fechar o tempo, ela olhava para o céu e não conseguia sair de casa. Se chovesse ou não chovesse, ela não conseguia sair de casa. Mas conseguiu curar essa pessoa? Sim, o medo dela qual que era? O pai dela, quando era criança, o pai dela era alcoólatra. E uma vez ela levou uma surra de chicote tão grande, e justamente naquele dia daquela surra, era um dia que choveu. E ela lembra do que na hora da regressão? Ela lembra daqueles relâmpagos, daquela chuva. Então a mente dela associou, não a surra, associou a tempestade a um estado emocional que era do medo. Depois, na vida adulta, de repente, ela começa a ficar nesta ansiedade de que vai chover. Eu acho que eu não vou sair não, porque se chover eu vou me sentir mal. Ela começa a produzir essa sensação. Então isto é um desequilíbrio psicológico. Ela não está bem, ela está insegura com ela mesma e ela precisa se tratar. Quero fazer um jogo rápido com você. Rapidinho. Antes de mais nada, posso deixar o meu blog? Não, faz favor. Não só, você vai deixar o endereço, o telefone, tudo. Vamos lá. Então tá. Pessoal, se você quiser conhecer mais sobre tudo que nós falamos aqui, é fácil. Abra o Google e digite Ademir Dantas. Você vai encontrar o meu blog, você vai encontrar os vídeos que eu tenho no YouTube, tem mais de 55 vídeos falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, né? E inclusive, futuramente vou colocar também esta entrevista no YouTube. Mas vamos lá, vamos ao seu. É só digitar Ademir Dantas. Dá o telefone também. Ademir Dantas no Google. Vai aparecer a primeira página do Google. Eu estou com sorte, né? É toda minha. É toda sua. Toda minha. É só digitar o meu nome. E o telefone para contato é Americana 3406-3047. Ok, vamos lá. Um livro. Um livro que eu gosto muito, Em Algum Lugar do Passado. Uma alegria. Uma alegria? Olha, hoje eu, pela experiência de 51 anos de vida, eu vejo que uma grande alegria é a realização dos filhos. É você ter os seus filhos realizados profissionalmente, realizados como ser humano, e você se sentir realizado como ser humano pai. A importância que você tem para as pessoas que hoje são meus filhos. Uma tristeza. É difícil dizer uma tristeza, mas eu diria que uma coisa que me deixa indignado, né, é agressão, principalmente agressão a animais, violência familiar. Eu acho que isso é o que mais me entristece. Um prato preferido. Rapaz, aí é difícil, hein? Adoro uma macarronada, adoro uma feijoada, gosto muito de peixe. Mas vamos colocar como um preferido aí, um estrogonofe. Um vício? Hoje eu não tenho, antes eu tinha, né? Antes, até um determinado tempo, eu tinha um vício, mas hoje já não tenho mais. Então, eu não diria que seria um vício. Mas uma coisa que eu posso colocar como vício e que gosto muito é o esporte. Eu sou muito viciado a esporte. Time de futebol? Eu sou corintiano. Eu cresci... Então é vício. Maracanã, eu cresci no Parque São Jorge, em São Paulo. Eu jogava tamborel na época do Sócrates. Enquanto Sócrates ficava treinando, eu ficava no campo, ao lado, na quadra, jogando tamborel lá no Corinthians. Eu morava ao lado do Parque São Jorge, lá no Tatuapé. Então, o meu vício, o meu time é o Corinthians. Uma paixão. Uma paixão à vida. Viver é muito bom. Ademir por Ademir. Quem é Ademir Dantas? Uma pessoa honesta, sincera, eu diria também uma pessoa simples.
ainda que muitas vezes as pessoas acham que um parapsicólogo é uma pessoa que está acima de qualquer compreensão humana ou intelectual, mas eu me vejo assim como uma pessoa muito amiga, muito simples e que gosta daquilo que faz. Bem, Ademir, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, gostei muito desse bate-papo. E desejo que você tenha ainda mais sucesso nessa tua vida como esse profissional que nós já conhecemos há muitos anos. E vamos marcar para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos marcar um novo programa. Estou à sua disposição quando quiser. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um bom dia, uma boa noite, né, para você e uma boa semana para todos. Encerramos assim mais um programa em pauta aqui pela TV Cultura. Na próxima terça-feira você tem um encontro com a gente, 9 da noite, com o nosso programa. Um forte abraço, amigos!